Existe uma posição correta para quem tem refluxo? Sim, pessoal, até isso. Se você dormir da maneira correta, na posição correta, vai melhorar muito o seu refluxo. E o contrário também é verdade. Ficou curioso? Fica aí nesse vídeo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, a doença do refluxo, como é chamada, doença do refluxo gastroesofágico, é algo extremamente comum na população em geral. Eu tenho, várias pessoas da minha família têm, é muito comum. E o que é o refluxo, pessoal? O refluxo é a azia. É a azia que a pessoa tem, aquela queimação que sobe aqui de trás do nosso tórax, que vem bater aqui na nossa garganta. É aquela sensação ácida na garganta, é aquela dor na garganta. E isso acontece muito. Tem pessoas que têm refluxo continuamente e outras pessoas vão ter refluxo quando comem um alimento mais vultuoso, uma quantidade maior de alimento, com grande quantidade de gordura, bebidas gaseificadas que vão fazer com que o refluxo piore. E fazendo uma pequena análise para vocês entenderem depois do que eu vou explicar, do ponto de vista anatômico, o nosso corpo ele é desse jeitinho aí. Então na parte superior nós temos o tórax, onde tem os dois pulmões, o coração. Tem esse músculo chamado diafragma, que divide o tórax do abdômen. E nesse músculo tem um orifício. A gente chama esse orifício de hiato, que é por onde passa o esôfago, que vem lá da nossa boca para poder se unir com o estômago, onde eu estou mostrando. Agora olhem o estômago. Vocês estão observando como o estômago ele tem uma curvaturinha, ele tem um buchinho. Esse buchinho ele é totalmente normal, ele faz parte do ponto de vista anatômico. Ele tem esse buchinho. E eu quero que vocês observem bem isso, que isso vai fazer parte, que isso vai ser importante na hora que eu explicar a posição de dormir. O refluxo, pessoal, é quando o ácido que tem dentro do estômago começa a voltar para o esôfago. Só que o esôfago ele é um órgão que ele não tem estrutura para aguentar o ácido do estômago, por isso que você sente a dor. Por isso que você sente o ardor. E o refluxo ele pode não só gerar esse ardor, essa dor, ele pode gerar tosse, ele pode gerar dor no peito. O paciente pode começar a ter dificuldade para engolir porque aqui está tudo maltratado do refluxo por causa do ácido que está lá maltratando a garganta. Então pode ter uma série de sintomas, mas é o ácido voltando do estômago para o esôfago. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo for útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. É rápido, tranquilo, faz isso enquanto eu estou pedindo para você. Um abraço. Quando a gente tem essas situações, a melhor posição de dormir vai estar associado a uma situação onde do ponto de vista gravitacional esse refluxo vai ter mais dificuldade de subir. E por que eu falo isso, pessoal? Se você está em pé e o refluxo é o ácido que vem do estômago para o esôfago, é mais difícil o ácido subir para o esôfago se você está em pé. Você concorda comigo? Pronto, você está em pé. Agora, a partir do momento que você deita, que você está deitado no plano, o estômago vai ficar exatamente no mesmo nível do seu esôfago e da sua boca. Eu não sei se vocês já trataram peixe, já fizeram peixe, já cozinharam peixe. Às vezes a gente põe o peixe de molho ali no limão, não no limão puro, mas a gente põe o peixe de molho na água do limão e com pouco tempo, 20 a 30 minutos, ele já começa a soltar a pele, como se ele estivesse cozinhando. O limão, que também é ácido. Aí você imagina você que vai dormir à noite, que vai deitar, quando você deita, que fica tudo igual, o estômago fica do mesmo nível do esôfago, que fica o mesmo nível da boca. O que o ácido faz? O ácido volta para o seu esôfago, para a sua boca e passa a noite todinha lá na sua garganta, aquele ácido marinando a sua garganta. Se o limão faz aquilo com peixe, imagina o que o ácido do estômago vai fazer com a sua garganta. Ele vai inflamar ela. Ele vai maltratar, ele vai gerar processo inflamatório, aí depois tu vai estar com dificuldade para engolir, tu vai estar com aquele aquela baba grossa que tu não consegue tirar, tu vai ter tosse. E tudo isso dependente do refluxo. Às vezes o paciente está com isso, ele começa a achar que está com câncer. Aí ele tem um nódulo de tireoide, acha que é sintoma do nódulo de tireoide, não tem nada a ver, é do refluxo. Ou seja, o problema está lá no estômago. Então essa questão gravitacional ela é muito importante, porque se você está no nível do estômago, você vai ter mais refluxo na sua garganta, no seu esôfago. Se você está numa posição
reta, se você está em pé, ele tem mais dificuldade para subir. Mas eu não vou propor que tu durma em pé, ser humano. Então, quando a gente olhou esse aspecto anatômico, se você deita de peito para cima, o teu refluxo vai ficar bom? O teu refluxo vai melhorar? Não, porque o teu estômago está no mesmo nível do teu esôfago e no mesmo nível da tua boca. Não vai melhorar. Você vai ter mais sintomas, você vai ter uma noite ruim, você vai ter uma noite atribulada. Agora vamos partir para uma outra situação. E aqui eu vou falar primeiro das situações que pioram o refluxo. Então, você deitar de peito para cima não vai melhorar seu refluxo, ele vai piorar seu refluxo. Agora, digamos que a pessoa, ao invés de deitar de peito para cima, deite de peito para baixo. Ou seja, você vai continuar com o mesmo nível do estômago, o mesmo nível do esôfago e o mesmo nível da boca. Só que agora tem um fator adicional. O estômago é como se fosse um balão. Você deitando de peito para baixo, você está espremendo o estômago. Se ele está espremendo, o que ele vai fazer? Ou o refluxo vai para cima para o esôfago, ou ele vai para baixo. Então, está tudo no mesmo nível. Você amassa o estômago, aumenta o refluxo. Então, peito para baixo também vai piorar seu refluxo. Peito para cima piora seu refluxo, peito para baixo piora seu refluxo. Agora a gente vai falar do paciente que gosta de dormir de lado. Vocês lembram que eu falei sobre a curvaturazinha do estômago? Vocês lembram que eu falei que ele tem aquela curvaturinha? Essa curvaturinha, pessoal, esse buchinho do estômago, ele é para o lado esquerdo. Se o ser humano vai dormir e ele deita para o lado direito, ele dorme de lado para o lado direito, onde o estômago não tem a bundinha está para o outro lado. Claro que vai aumentar a chance de refluxo. Por quê? Porque ele não tem o buchinho para ficar depositado lá embaixo como se fosse uma piscina. Ele vai só voltar. Então essas posições, elas prejudicam o refluxo. Isso sem falar se o paciente for comer logo antes de dormir. Aí é que o negócio vai ser feio mesmo. O ideal é você se alimentar pelo menos 3 horas antes de ir dormir por causa do refluxo. Agora vamos falar das situações onde você melhora o sintoma do refluxo. E aqui, pessoal, um adendo. Quando eu estou falando dessas coisas, eu não estou falando que isso é o tratamento definitivo do refluxo, pelo amor de Deus. O refluxo ele tem que ser tratado de forma medicamentosa, comportamental, e a comportamental entra justamente essa posição de dormir. Agora vamos falar da seguinte coisa. Se você vai dormir, você dorme de peito para cima, mas você dorme com o seu dorso elevado. Ou seja, você bota um travesseiro triangular, onde o seu dorso vai ficar mais elevado, como essa foto que vocês estão vendo. É claro que o refluxo vai ter mais dificuldade para subir do que se você estivesse no plano. Então, essa é uma posição que melhora muito seu refluxo. E você pode fazer isso como? Ou colocando um travesseiro triangular, digamos que você tenha um esposo, ele está do seu lado, ele não precisa dormir um esposo, ou vice-versa. Ele não precisa dormir com um travesseiro triangular, você põe um travesseiro triangular e aí você dorme com o seu dorso mais elevado. Uma outra forma de fazer isso também é colocar um salto debaixo da cabeceira da cama para a cama ficar mais elevada e aí o seu corpo todo fica numa posição que dificulta o refluxo. Então essa posição ela favorece muito. Por quê? Porque o refluxo tem que subir uma ladeira, ele não está no plano. E aqui eu não vou nem falar do paciente que deita com a cabeça mais baixa, porque aí, minha amiga, é ladeira abaixo, né? Então essa é uma posição maravilhosa. Uma outra posição muito boa, pessoal, para quem tem refluxo, além da cabeceira elevada, é que se esse paciente ele dorme de lado, vocês lembram daquela curvatura do estômago que eu falei? Que ela é para o lado esquerdo? Se o paciente deita de lado para o lado esquerdo, o que vai acontecer? O ácido ele vai ficar depositado justamente no buchinho do estômago, como se fosse uma piscina aqui embaixo e a saída do ácido do esôfago estivesse aqui em cima. Então dificulta aquele ácido voltar, porque é como se ele estivesse repousando na piscinazinha de ácido do estômago. Uma posição que melhora o refluxo desse paciente. Então, resumindo, pessoal, você dormir de peito para cima, você dormir de peito para baixo, você dormir para o lado direito, você vai piorar o seu refluxo. Se você dormir com a cabeceira da cama elevada, se você dormir com o travesseiro triangular com seu dorso elevado e se você dormir de lado para o lado esquerdo, você vai melhorar os seus sintomas de refluxo.
Lembrando que refluxo não é só dormir, tá, pessoal? Da maneira correta. Tem o tratamento adequado, a dieta adequada para que isso tenha sucesso. Um forte abraço no coração de vocês. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários.